Vamos falar com ele, Paulo Figueiredo? Delari, por que e o Twitter do Paulo Figueiredo? Conseguiu ser verificado. Nem pediu. Que incompetência. Nem pediu ainda. Paulo nem Figueiredo aqui pediu ainda. Quem? Não pediu ainda o seu. Não, cadê o Twitter? Não, mas vai atrás. Twitter. Paulo Figueiredo, diretamente dos Estados Unidos, já resolveu? Agora sim. A gente estava com um problema na conexão, agora já está tudo perfeito. Paulo Figueiredo conversando com a gente. Quem vai fazer a primeira pergunta? Posso Pois fazer? não, pode mandar bala. Ô, Paulinho, tudo bom? Como são as coisas por aí na Flórida? Eu queria já levantar falando a respeito do nosso Deus da calvície aqui, que diz que candidato que divulgar fake news nas redes deve ter o seu registro cassado. Queria saber se você viu isso aí, qual a sua opinião e quem vai editar o que é a fake news e o que não é. Essa é a resposta. A fake news... Fez a perder a resposta. Não, já tá, a resposta tá aí, mas tá perfeito. Todo mundo, primeiro, bom dia, boa tarde aí para todo mundo no Brasil. Prazer estar aqui com vocês, mas é isso, a pergunta central é essa, quem dita o que é fake news? Aqui nos Estados Unidos, o Joe Biden criou um escritório de desinformação, conselho de desinformação. E quem que ele nomeou para tocar esse conselho de desinformação? Uma moça que eu esqueci o nome agora, mas que era uma militante de esquerda na internet e que tinha feito várias fake news. Ela tinha dito que o laptop do Hunter Biden era desinformação russa, e no final a história do laptop era real mesmo. Ela tinha dito, eu não sei se vocês lembram aquela história, outro dia a Amanda Klein repetiu isso aí na própria PAN, dizendo que tinham morrido 6 pessoas na invasão do Capitólio, na chamada invasão do Capitólio. No final, as 6 pessoas que morreram, não morreram nada. Morreu uma pessoa que foi uma manifestante que tomou um tiro da polícia. Não houve nenhuma morte policial, não houve nenhum tumulto, não houve nada. Teve uma manifestante que tomou um tiro da polícia dentro do Capitólio. O resto era tudo fake news. O próprio New York Times desmentiu. E tem várias, né? Aí, durante a Covid, quantas coisas que a gente falava que diziam que era fake news, depois ficou comprovada a realidade. No final das contas, a discussão é essa. Quem decide o que é fake news? E eu respondo a vocês. Quem decide o que é fake news é quem está no poder. Sim. Quem está no poder, quem tem o controle dos meios, é que decide o que é fake news. E quem está no controle das instituições políticas brasileiras, hoje, lamento, são militantes de esquerda. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral, ele é composto por militantes de esquerda indicados pelo Lula. O Barroso, sou eu que estou dizendo não. Se você entrar na página da Wikipedia do Barroso, diz que ele é um progressista, que ele é um ativista de progressista. Tá lá, não sou eu que estou dizendo, não. Isso não é fake news minha, não. Se for para prender alguém, manda prender o cara que escreveu o verbete da Wikipedia. Então, são essas pessoas. O que vira fake news? Fake news é tudo que não se dobra à narrativa de esquerda. Eu já tive uma ou duas reportagens, um ou dois comentários meus checados pelo fact-checker do Estadão, que é uma porcaria. É uma agência de esquerda contratada pelo Estadão para fazer fact-checking para eles. Eles já me procuraram e eu já falei, vocês são um bando de esquerdistas que não querem saber de facts porcaria nenhuma. Vocês querem saber de confirmar a narrativa da esquerda. E no final das contas, eu fact-check os fact-checkers e provei por fatos de que eles estavam errados. Eu digo assim, existe uma diferença técnica entre fake news e o que a gente chama no jornalismo de barriga. Né? Tava aí, vocês estavam com o Léo Dias, ele sabe meio que é isso, principalmente no ramo dele é muito difícil, às vezes você dá uma notícia e é uma barriga, né? Vocês devem lembrar, a barriga, o Lauro Jardim, por exemplo, um colunista famoso do Globo, é o rei da barriga, todo mundo que trabalha dando furo, tem muito aqui que gosta da furo, no 24º, nossa... Já deu problema isso com a repórter da Folha que gostava de dar o furo. Então, assim, todo mundo que trabalha com isso corre o risco de dar barriga. O que é barriga? É uma notícia errada. Assim, eu posso ter recebido uma informação errada e comentar uma informação errada. Isso não é fake news. Fake news, desinformação, com o termo, até tenho críticas à forma como o pessoal usa esse termo, mas ela tem que haver dolo por trás dela. Você tem que estar informando um fato falso com o objetivo de ludibriar o espectador, o leitor, a parte receptora da notícia, com o objetivo de ludibriar com algum propósito que não seja o propósito de informação. Isso é fake news. Sim. Então, você dá uma notícia errada, todo mundo está sujeito a dar uma notícia errada. Você dar uma notícia errada com uma agenda por trás, que é o que hoje todos os grandes veículos de imprensa do Brasil fazem. Todos os veículos tradicionais trabalham assim. Todos. Ninguém quer saber mais de dar notícia. Pessoas, 90% do que você
lança na internet é lixo. E isso vem aqui dos Estados Unidos, né? Porque a imprensa, na forma como nós conhecemos, isso que a gente chama de jornalismo profissional. As pessoas não sabem de onde é que vem isso. Porque assim, não foi assim, desde as cavernas já tinha jornalismo profissional. Não tinha. A forma do jornalismo, até o século XIX, ele era feito com... Quando você tinha um jornal, ele era sempre um jornal de opinião. Então, por exemplo, nós tínhamos uma opinião aqui, nós nos juntávamos, digamos, nós somos monarquistas. E aí nós nos juntamos e começamos a imprimir um jornal panfletário com notícias pró-monarquismo, monarquia. Então, artigos suportando a monarquia, artigos suportando... Mesma coisa os republicanos. E aí você tinha os jornais que defendiam, colocavam as notícias, mas sob uma ótica de opinião. Isso que a gente chama de jornalismo profissional, ou que se chama de jornalismo objetivo, isso nasce aqui nos Estados Unidos. Por quê? Tem uma curiosidade. Isso nasce aqui porque aqui cada cidade tinha o seu jornal. E quando inventam o telégrafo, surgem as agências de notícia. E aí as agências de notícia, qual era o negócio? Elas vendiam os fatos que tinham ocorrido para os jornais das cidades. Só que como cada cidade tinha um jornal com um determinado tipo de visão, tinha cidade que tinha jornal de esquerda, jornal de cidade de direita, republicano, democrata, federalista, cada um tinha sua visão. Eles tinham que vender a notícia, eles falavam assim, nós vamos reportar os fatos puros e simples, vamos reportar os fatos, e aí cada jornal que adicione a sua opinião. E no final isso foi tomando gosto. E alguns jornais, curiosamente, olha que estranho, tá? Eu tô falando disso, por exemplo, uma coisa que começou com a Associated Press. Hoje a Associated Press vende chorume militante, tá? Eu até fiz um comentário para a Jovem Pan recentemente sobre uma notícia da Associated Press citando uma suposta reunião que o diretor da CIA tinha tido com o Bolsonaro. Tudo disse-me disse, não tinha fato nenhum por trás. A Associated Press virou de um órgão uma agência de notícias, de factual, para uma agência de fofoca militante, tá? O New York Times ganhou repercussão como um veículo imparcial. O New York Times se orgulhava de dizer assim, são só os fatos e as opiniões são separadas. E aí você criou isso nos Estados Unidos, a separação entre o jornalismo opinativo, né, e o jornalismo objetivo. O jornalismo objetivo trata do objeto, ou seja, o fato em si, e o jornalismo opinativo faz o que eu faço aqui. Eu tô dando... Você dá opinião, para dar opinião. Claro. Então. E eu separo, vocês podem ver com frequência, eu separo, eu falo assim, ocorreu isso aqui. Agora deixa eu falar o que eu acho a esse respeito. Sim. Então, o que eu acho a esse respeito são as minhas opiniões. Aí o leitor, o espectador, faz o que quer. Então, problema, e essa é a minha briga, essa é a minha luta, essa é a minha batalha, gente. Essa é a minha questão. O problema é quando alguém vira e resolve meter a opinião dentro dos fatos, porque ela acha que o espectador não é capaz de ouvir os fatos e formar suas próprias opiniões. Então, assim, digamos, a inflação esse ano foi de 10% ao ano. Não, chutando aqui. Isso é um fato. Agora você diz assim, a inflação... Durante o governo Bolsonaro, inflação atinge... Você está embutindo a sua opinião de que é por causa do governo Bolsonaro que a inflação foi tão alta. Então, assim, um prédio que cai é um prédio que cai. Ele não cai por causa do Bolsonaro. E hoje, chega a ser ridículo. Eu tenho um jornal que eu comento aqui na Jovem Pan, que tem uma contraparte de esquerda, o Felipe Pena. Eu fico assistindo os comentários, porque às vezes as notícias que ele vai comentar não tem nada a ver com o Bolsonaro. Mas eu fico esperando para falar assim, deixa eu ver como é que esse cara vai conectar essa notícia no Bolsonaro. Então ele vai e dá um duplo mortal carpado num assunto que não tem nada a ver e cai no Bolsonaro. Você quer outra coisa? Você quer outra... Não, mas tem os canhoteiros. Dá uma olhada no GC. Nos GCs. Dá uma ligada nos GCs da turma. Completamente que a gente diferente. não é de lá. Eles não gostam muito da gente. Sim. Mas você sabe que você aprende isso aí. Porque ele fala o seguinte, na aula de jornalismo, faculdade. O que é o jornalista? Você separa o joio do trigo e publica o joio.
Perfeito. É isso. Só o jogo. Não é isso? Aqui, e todo mundo tem a sua opinião. Claro, e sim. aqui tem uma turma muito maravilhosa, viu? Alan 24. O que é mais? Vamos lá, uma opinião. Deixa eu fazer uma pergunta deixa eu só falar uma coisa. Posso falar uma coisa? Posso? Posso? Mas é claro. Então, porque eu gostaria desse comentário do Paulo. Por exemplo, porque a gente estava falando outro dia aqui do Canadá. Você não deu essa notícia. Arma. Trudeau, falei? Não, Falou, então, você falou do Trudeau das armas. Sim. Mas Trudeau safado. o Canadá agora vai descriminalizar o uso de drogas pesadas, como cocaína, opioide e MDMA. Essa eu não falei Michael mesmo. Douglas. É isso aí. É isso mesmo, meu querido Paulo Figueiredo. Notícia do Globo. Vai poder ficar Esse é chapadão. o caminho da esquerda. Que Esse coisa, é o caminho hein? da esquerda. E o que eu falo, Emílio? Eu falo o seguinte. Aqui nos Estados Unidos, os conservadores americanos já são bastante tolerantes à maconha, marihuana, sei lá como é que se chama aí. A maconha já é uma coisa aqui que quase todos os estados são permitidos. Eu já contei aqui uma história que eu fui comprar um negócio achando que era CBD, fiquei mais chapado na loja. Fiquei mais chapado do Comprou THC. que eu não sei. O negócio tinha THC junto, eu fiquei, assim, alucinado. Tô ligado. Com poucas vezes tinha ficado na vida com um negócio que eu comprei na loja, no shopping. Não foi... Tô na Flórida, não tô na Califórnia. Então, assim, essa questão... E eu confesso, eu tenho uma posição bem mais liberal a respeito desse assunto. Eu acho que maconha tem uma série de usos medicinais, não só o CBD, como a própria maconha. Tem um monte de gente que eu conheço que se livra dessas drogas horrorosas de Rivotril, Stilnox e não sei o quê, e, pô, fuma um antes de dormir e vai dormir muito melhor. Eu acho inequívoco que o uso contínuo de maconha torna as pessoas mais depressivas, mais relapsas, mais relaxadas no sentido negativo. Mas o fato é que... E tem uma série de problemas associados à maconha, mas o fato é que, assim, é muito ruim você depender do Estado para regular o uso de todas as substâncias. Se não tem uma consequência nociva muito grande e imediata, lamento, eu sou contra a regulação estatal mais dura. Eu sei que é uma posição que não agrada a maioria dos conservadores no Brasil, mas já se tornou a posição majoritária dos conservadores aqui nos Estados Unidos. Eu não gosto, para mim, eu não faria uso regular de maconha porque eu acho que me tornaria imbecil, mas cada um tem o direito de se tornar imbecil. Qual o problema? O problema é que toda vez que alguém começa a falar de regularização de maconha, descriminalização da maconha, regulamentação da maconha, são termos... intercambiáveis, né? As pessoas usam esses termos de forma intercambiável. Toda vez que alguém fala isso, não é isso que eles estão querendo. Não é essa a agenda final. Entendeu? Não, se liberar. Não, hoje em dia, a gente está aqui no Pânico, todo mundo que a gente conhece, eu fumo maconha, eu tenho um amigo que fuma maconha, a gente sabe disso, já acontece. Mas não é essa a agenda final. A agenda final... ela é a da liberação completa das drogas. Então começa com o sujeito dizendo, não, vamos aqui descriminalizar a maconha, pô, todo mundo fuma, pô, ninguém que fuma maconha causa prejuízo para ninguém, vamos lá, não sei o que, babá. E no final, termina com, aqui em Nova York, campos de injeção de heroína, facilities, né? Estabelecimentos de injeção de heroína supervisionada. Então você vai lá e fala assim, hoje eu quero injetar heroína. Aí você entra num órgão, num prédio, com funcionários pagos pelo governo, isso é Nova York, onde você vai lá injetar heroína na frente das pessoas. Heroína. Então, assim, aí libera tudo, libera CBD, libera não sei o quê, libera o diabo que for. E o pior, existe uma diferença, gente, entre comportamento que deveria ser permitido e comportamento que deveria ser socialmente incentivado. Pro cigarro, por exemplo. Eu acho que cada um fuma se quiser, vai de cada um. Deve ser uma coisa incentivada, promovida. Nós queremos uma sociedade que promova esse tipo de coisa? Eu acho que não. E no final das contas, todos os governos de esquerda, todos, a pauta é a mesma. Não tem diferença entre Trudeau e Marcelo Freixo. Não tem diferença entre, no final das contas, tem pouca diferença entre a agenda do PT e a do Joe Biden. É tudo mais ou menos a mesma coisa. A esquerda segue ondas e hoje uma das grandes pautas da esquerda é a da liberação completa das drogas. Vão começar, o Brasil é mais conservador nesse sentido, acho bom que seja mais conservador nesse sentido, vão começar falando só da maconha,
no fundo vai todo mundo falar assim, maconha ok. E aí no final o nego vai progredindo para isso que o Trudeau tá fazendo, ou isso que o de Blasio fez em Nova York, e aí por diante. Mas aí é país rico, né? O problema é fazer isso em país pobre, né? Como é que você pode fornecer? O Brasil é um país pobre. Liberar e a Colômbia vai levar... É ruim país rico também, É ruim país rico, é ruim... Não, mas aí vocês terão. Aí vocês são 20 vezes mais ricos. Se quiser cuidar, dá pra cuidar. Destrói a sociedade, Emílio. Sim, não tenho dúvida isso. E construir é rápido. Isso é uma das regras mais importantes da vida. Construir dá trabalho, não é rápido. Dá trabalho, é devagar, você constrói uma sociedade. Destruir é rápido. É muito rápido. Olha, se eu pudesse relatar para vocês a diferença dos Estados Unidos que eu vivo hoje para os Estados Unidos que eu vivia em 2019... 2019 foi agora há pouco, eu estou dizendo um ano antes da pandemia... O quanto que o país piorou... Gente, ontem eu não consegui comprar remédio de ouvido para minha filha. Entendeu? Porque não tinha pessoal na farmácia para receber a receita médica. E aí, quando recebe... Porque aqui, pra você comprar até uma aspirina, praticamente, é receita médica. É o lobby dos médicos, né? Você quer comprar uma gotinha de ouvido para uma criança, não tem. Você tem que ir no médico. Aí você conseguir a receita médica. Vai. Chega lá na farmácia. Chega na farmácia, a farmácia não tinha gente suficiente para trabalhar para receber a receita médica, que não é um papelzinho aqui que a gente leva, é um médico que liga direto para a farmácia. Aí, chegando lá, não tinha o remédio. Não tinha o remédio, porque se você olhar as prateleiras das farmácias aqui, estão totalmente desabastecidas. Como é que pode? Que loucura, hein? Não tem carro, Emílio, não tem carro. Não tem carro nos Estados Unidos. O país que foi construído com base da indústria automobilística. O Ford foi o homem que revolucionou a indústria no mundo, nos Estados Unidos. Não tem carro. Como é que pode o país... Não tem fórmula... Você sabe o que é fórmula de bebê, não? Aquele NAN. No Brasil é NAN. As mulheres que não têm leite materno dão o NAN. E todo mundo acaba necessitando disso de uma maneira ou de outra. É muito comum a gente dar... Dei NAN para as minhas filhas também. O NAN é o da Nestlé, mas tem de outras marcas. Não tem fórmula nos Estados Unidos. O governo está tendo que mandar avião militar. Ninguém noticia isso no Brasil. O governo tem que mandar avião militar para ir buscar fórmula na Europa e nos países produtores, porque não chega nos Estados Unidos. Esse é o estado dos Estados Unidos atual. Mais ou menos um ano atrás, eu mandei uma mensagem no Twitter para o Sam, que está aí conosco, falando da crise de logística que estava assolando os Estados Unidos e das consequências inflacionárias que isso ia ter. O Sam deve lembrar. Sim. Eu falei, esse é um grande assunto que a mídia não está cobrindo. Eu estava lendo aqui, antes de entrar no ar, a Janet Yellen, que era presidente do Banco Central aqui americano, dizendo que realmente ela subestimou a inflação e os gargalos logísticos do país. Falei, é mesmo. Caímos no protocolo chinês. Agora vamos pagar o preço, né, amigo? Lógico. O protocolo do Partido Comunista Chinês. Agora vamos ver o que vai dar. Paulo, obrigado, hein? Obrigado pelo papo. Sempre muito bacana conversar com você. Obrigado aí pela participação no Pânico. No Instagram, nas redes sociais, é Real P. Figueiredo. O Delari ainda não viu no Twitter por que Katsu o Twitter não mas isso tem que ser registrado. Não dá um selinho azul. Você tem que ir lá fazer uma manifestação em frente ao Twitter. Onde é a sede do Twitter? Vamos lá. Vai lá o repórter. Vou mandar o repórter. Eu vou lá, Daniel Zuckerman. Daniel Zuckerman na base do Twitter. Em loco vai saber lá. Obrigado, Paulo. Você dá o nome aos bois, Emília. É falar o seguinte: chamei a fulana de tal e ela se recusou a dar uma entrevista pro Pânico. Porque quando alguém se recusa a dar uma entrevista, ele tem que ser... Tem que ter um porquê também. Isso. Deixar claro, tá fugindo, tá negando a prestar esclarecimentos para a sociedade. A imprensa cumpre o papel de prestar esclarecimentos para a sociedade. Isso. Ninguém tá querendo bater papo com a diretora do Twitter. Nós estamos querendo que ela explique por quê. Exato. Exatamente. Obrigado, Paulo. Por que ele não tem o selo azul? Obrigado, Paulinho.